Nos últimos dias se acirrou o clima entre a Procuradoria-Geral da República e o Supremo. Aliás, ontem a procuradora Raquel Dodge pediu à primeira turma do Supremo para derrubar a decisão de Alexandre de Moraes, que suspendeu apurações da Receita sobre 133 contribuintes, incluindo autoridades e mulheres, de Gilmar Mendes e do ministro Dias Toffoli. E a Procuradoria da República também vem insistindo na nulidade do inquérito que apura ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal. E nós convidamos para falar sobre esses assuntos o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República do país, Fábio Jorge da Nóbrega. Tudo bem, procurador? Bom dia, muito obrigado pela atenção. Bom dia, Tiago. Bom dia aos ouvintes. Bom, que momento é esse? É um momento delicado? O que o senhor acha que pode acontecer com essas solicitações feitas pela Procuradoria? Tiago, é preciso fazer cessar com urgência essa ilegalidade. Nós estamos acompanhando um rosário de ilegalidades em relação a essa investigação que está sendo desenvolvida no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a corte mais alta do país. 5 muito graves que eu poderia citar além de outras. Número 1. Essa investigação, ela viola o sistema acusatório. Isso é uma conquista civilizatória que separa as funções de defender, acusar e julgar. Não se pode acumular em uma só pessoa as funções de vítima, investigador e juiz. Nas palavras muito bem ditas pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, não há como imaginar a situação mais comprometedora da imparcialidade e neutralidade dos julgadores, princípios constitucionais que inspiram o sistema acusatório, que é a base da nossa Constituição. Número 2, falta competência do Supremo Tribunal Federal para fazer isso. É muito claro ver isso. A Constituição Federal elenca, no artigo 102, quem são as autoridades que estão sujeitas por foro por prerrogativa de função a responder a investigações ou a processos no âmbito do Supremo. Presidente da República, vice-presidente da República, deputados, senadores, ministros de Estado, etc. Número 3. Há, sem dúvida nenhuma, uma violação do princípio do juiz natural. Sempre que um juiz vai decidir uma causa, há uma distribuição aleatória para que essa causa possa ser endereçada a um juiz. Não pode haver escolha. No caso específico, houve a escolha de um ministro para conduzir essa situação. Número 4. As investigações podem ser feitas em nosso país pela polícia e pelo Ministério Público. E mesmo quando a investigação não é conduzida pelo Ministério Público, nós exercemos o controle externo da investigação. Esse inquérito é sigiloso, o Ministério Público não recebe os autos, o Ministério Público, mais ainda, pediu o arquivamento da investigação e o Supremo continua a conduzi-lo. Se não bastasse isso tudo, não pode haver em nosso país, em lugar nenhum do mundo em que há democracias, sistemas civilizatórios, uma investigação sem objeto definido. Quando se abre uma investigação, quando se abre um inquérito, há um objeto definido. Estamos abrindo o inquérito para apurar isso. Quando a investigação foi iniciada, havia uma menção de que se estaria investigando fake news envolvendo ministros do Supremo. Ora, houve buscas e apreensões, agora houve decisões que afastam auditores da Receita Federal. A suspensão de procedimentos fiscais, portanto, o objeto da investigação é indefinido. Vão entrando coisas e mais coisas, assuntos e mais assuntos. Nesse rosário de ilegalidades, preocupa sobremaneira a Associação Nacional dos Procuradores da República esse exemplo que está sendo dado. Há uma mensagem muito ruim que é passada para todo o país. Ora, se existe de fato, é possível que haja fake news contra ministros do Supremo ou contra a instituição, os ministros têm que fazer o seguinte, encaminhar essas notícias para que as instituições competentes, a polícia ou o Ministério Público, possam cuidar disso. Que mensagem se passa para o cidadão numa hipótese como essa? Ora, os ministros não confiam nas instituições do país, fazem investigações por conta própria. O cidadão vai pensar que precisa sair investigando quando for vítima de crimes, de ilegalidades, o cidadão vai buscar fazer justiça pelas próprias mãos. É óbvio que tudo isso precisa ser encerrado com a maior urgência possível. Ok.
Bruno. Fábio, que é o Bruno Garchagen. Bom dia, Bruno. Essa história toda ainda tem esse elemento adicional, que é a citação em duas ocasiões dos nomes das esposas dos ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes, como sendo motivação, inclusive, ali não só desse inquérito, mas também daquele episódio da decisão do Dias Toffoli. O que eu queria perguntar é o seguinte: além desse recurso da Procuradora-Geral, da Raquel Dodge, quais seriam os outros instrumentos institucionais que o Ministério Público pode usar para que esse tipo de atuação de pelo menos parte do Supremo não continue e não produza resultados negativos? Nós já entramos em defesa de todas as pessoas que eventualmente sejam investigadas ou prejudicadas com essa investigação com habeas corpus. A Associação Nacional dos Procuradores da República entrou com habeas corpus coletivo, não só em defesa de nossos colegas que eventualmente possam ser investigados nesse inquérito anômalo, mas também em defesa de qualquer pessoa que venha a ser prejudicada com essa situação. E veja, as pessoas prejudicadas com essa situação vão entrar com um pedido de indenização contra a União. Sabem quem vai pagar isso? Nós. O dinheiro da União é repassado com o nosso suor, com o valor dos nossos impostos. Por esse rosário de ilegalidades que eu mencionei, nada dessas provas que estão sendo coletadas vai ter validade. Nós temos, inclusive, essa semana, um repasse de alguns documentos que constavam nessa investigação ao Ministério Público Federal em São Paulo para conduzir a sequência. O Ministério Público pediu o arquivamento, é tudo nulo, porque viola o sistema acusatório, viola o princípio do juiz natural, falta competência inicial ao Supremo, não está havendo a supervisão e o acompanhamento do MP, porque o objeto não é definido. Então, essa é uma mensagem ruim que se passa ao país. Eu acredito que tenhamos que encerrar com urgência essa investigação, e esse é o esforço que a Associação Nacional dos Procuradores da República está fazendo, não só em defesa dos seus associados, mas de todas as pessoas. Procurador, só para a gente fechar nossa conversa, a pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, procurador. É na linha da pergunta do Bruno, mas mais abrangente. O Bruno perguntou especificamente o que os procuradores podem fazer, o MP. E a minha pergunta é como sociedade, porque a explicação do senhor é evidente. O STF, que é o guardião da Constituição, está rasgando a Carta Magna e cometendo crimes, né? E quem vigia o vigia, né? A pergunta que o poeta romano Juvenal já fazia. A ditadura do judiciário é pior porque não tem a quem recorrer, já alertava Rui Barbosa. O senhor acha que o impeachment de um eventual ministro desses é um caminho? Porque há um esgarçamento institucional e já tem cada vez mais gente flertando com ideias perigosas, tipo mandar um cabo e um soldado. A pergunta que eu faço para o senhor é: há mecanismos, instrumentos que a sociedade brasileira possui para poder parar com essa palhaçada, digamos assim, com esse arbítrio? Rodrigo, a existência de um poder judiciário independente e apoiado pela sociedade brasileira também é um dos fundamentos da democracia. Se há um equívoco, há uma ilegalidade em sequência do Supremo, isso tem que ser corrigido pelas vias próprias. Nós entendemos que uma mobilização da sociedade civil organizada, da imprensa, vamos lembrar que isso tudo começou com uma censura à imprensa. Na sequência, houve buscas e apreensões realizadas. Agora se afastam servidores e se suspendem procedimentos de investigação que a Receita fazia com parâmetros objetivos. Não importa que tratem-se de esposas de ministros, poderia ser a sua esposa, poderia ser a esposa de qualquer um dos ouvintes, poderia ser a minha esposa. É preciso que quando as instituições atuem com independência, elas possam ir até o final, independente de quem sejam as pessoas investigadas. Veja, essa também é uma mensagem ruim que se passa para todos os servidores que nesse país precisam no dia a dia combater ilegalidades, sejam quem sejam as pessoas envolvidas. Então, acho que há mobilização, acho que as instituições se movendo e a sociedade civil tem um papel fundamental nisso, a imprensa também, no sentido de dizer basta, isso não pode seguir adiante, é preciso que esse inquérito venha a ser arquivado e que as coisas voltem à devida normalidade. Ok, nós entrevistamos aqui no Jornal da Manhã o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, Fábio Jorge da Nóbrega.
Procurador, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan e estamos sempre à disposição. Um abraço. Foi uma honra conversar com vocês. Bom dia a todos. Obrigado, bom dia.